Resumo de Apocalipse de quinta a 19 de setembro, inscreva-se e deixe o seu like. Celeste pergunta a Bárbara sobre o pronunciamento de Ricardo, e Bárbara diz que foi um show de horrores. Celeste comenta sobre a foto de Zoe exibida no final e lembra que nem visitaram Zoe. Então Celeste decide ligar para ela, mas Stella atende, diz que Zoe saiu e não sabe onde está, e desliga. Celeste acha estranho e comenta que Zoe foi embora. André chega para buscar Zoe Santeiro, e Stella questiona o motivo. Ele responde que não é da conta dela e ordena uma busca na casa. Thalita esconde um brinquedo de Davi no bolso. Felipe leva Zoe para o esconderijo, e ela confirma o local. Ele se preocupa com ela ficar sozinha com uma criança e sem celular, mas Zoe explica que pode ser rastreada. Ela diz que não tem outra escolha, mas confia que Deus está com eles e tudo dará certo. André e os soldados começam a quebrar coisas na casa de Stella, que pede cuidado. André, de propósito, manda continuar destruindo. Ele pega Thalita, e quando a jaqueta dela cai, o brinquedo de Davi aparece. André suspeita que alguém está se escondendo e manda levar Stella e Thalita para a delegacia, dizendo que o tempo de Zoe está acabando. César pergunta como estão as coisas com Adriano, que responde que Benjamin está sofrendo, mas ainda vive. César insiste que Benjamin precisa ser libertado hoje, e Adriano revela que também quer libertar os avós de Ricardo. Ele pede a ajuda de César, que questiona se eles não têm a marca. Adriano garante que não, e eles planejam um resgate. Uri alerta sobre a necessidade de cuidado para identificar quem tem a marca. Ele menciona que não vai deixar barato a questão do asteroide. Dylan diz que se vazarem informações serão descobertos e punidos. Uri menciona os boletins que Zoe fazia online, mas Dylan duvida que ela vá querer continuar com Benjamin sofrendo. Mesmo que o plano funcione, Ricardo desconfiaria de que foi eles. Ricardo elogia as escolhas de André, que selecionou criminosos de alta linhagem para os trabalhos sujos. Ricardo aprova a escolha de 2 deles. Gideon questiona se podem confiar em Adriano, e Tamar responde que ele é a única chance. Gideon ressalta que se algo der errado estarão mortos, e Tamar afirma que receber a marca é pior que morrer. Ricardo encontra Stephanie admirando sua imagem. Ele diz que ele, como braço direito de Ricardo, precisa dar o exemplo. Ricardo concorda e lembra que seu pai sempre foi sua inspiração. Ele pergunta sobre Benjamin, e Stephanie garante que ele se curvará, mas Ricardo está impaciente. Stephanie sugere que a vida não é só batalha, e menciona o entretenimento que o pai de Ricardo criou. Ricardo pergunta para Stephanie se podem organizar uma noite com Greta para ele, e ele confirma. Uri se surpreende ao saber que o hospital foi tomado pelo governo, e Susana explica que há tratamento desigual entre os marcados e os não marcados. Uri comenta que não sabe quanto tempo ficará em casa, e Susana revela que decidiu se mudar para o Brasil. Adriano avisa que a fuga será hoje à noite e que só precisam pegar os documentos essenciais. Débora chega e pergunta sobre a situação na casa dela. César observa os policiais e segue um deles. Brenda tenta acessar o comando, mas o código está inválido. Melina chega e questiona se Brenda está tentando hackear o novo sistema de segurança. Os policiais jogam Benjamin na cela, e Isabela entra. Benjamin a reconhece, e ela apenas o observa. Bárbara pergunta a Adriano sobre o comportamento estranho dos pais. Adriano explica que os pais dela estão empolgados para o evento à noite e vão receber a marca. Débora fica animada e agradece, planejando ir com um casaco mais elegante. Brenda mente para Melina, dizendo que estava apenas checando a programação. Melina revela que o acesso foi bloqueado por André e que Brenda está sendo vista como traidora. Brenda tenta desativar Melina manualmente, mas a luta entre elas começa. César pergunta se o soldado já verificou as caixas, e ao notar que não o conhece, pergunta se ele é novo. O soldado confirma que sim e menciona o terrorista Benjamin. César diz que não viu ninguém suspeito e que se Benjamin é mesmo um terrorista, deve estar muito longe. O soldado concorda. Enquanto está indo embora, o soldado pede para conferir a marca de César. César concorda, e a máquina revela que ele não tem a marca. Os dois começam a lutar e durante a briga, as armas falham, mas a luta continua, culminando em um disparo entre eles. Melina vence a luta contra Brenda e fala sobre a imperfeição humana. César mata o soldado, e Melina desmaia Brenda acessando o computador. Isabela e Benjamin conversam, com Benjamin dizendo que está sendo torturado. Isabela o acusa de ser responsável pela morte do marido dela. Benjamin afirma que as provas são manipuladas e que a polícia e a imprensa trabalham para Ricardo.
Isabela diz que por isso ele deveria morrer. Benjamin nega ser o responsável e questiona se ela está bebendo. César liga para Adriano perguntando sobre Brenda. Adriano responde que ainda não há novidades. César pergunta como vai tirar Benjamin da prisão. Adriano pede criatividade. César usa a mão do soldado morto para ativar a arma. Benjamin observa que Isabela está bêbada, vê a marca roxa em seu braço e pergunta se Ricardo está batendo nela. Isabela responde que Ricardo não tem nada a ver com isso e se questiona sobre por que continua defendendo. Ela afirma que a culpa é dele. Benjamin pergunta como ela está e como é sua vida agora. Isabela, começando a chorar, diz que não permitirá mais que ele a humilhe. Ela menciona que está casada com Deus e expressa sua revolta e tristeza. Isabela confessa que deseja ter seu irmão de volta. Benjamin afirma que é a mesma pessoa e que a ama, mas Isabela o considera um fanático religioso e assassino. Ela diz que ele não pode voltar atrás e a manda esquecer Deus. Ricardo chega em casa e não encontra ninguém. Débora aparece e pergunta sobre os pais. Ricardo diz que é melhor assim. Brenda desliga Melina e agradece por abrir o sistema para ela. César encontra um soldado e o tranca na cela. Ricardo, Greta e Ariela jantam com Stephanie, que diz não gostar de discussões. Ariela pergunta se eles vão se divertir no lugar santo. Stephanie responde que santidade é para os fracos e troca olhares desconfortáveis com Greta. Alan chega na casa de Ricardo. Débora o reconhece pelo perfume e o beija, questionando as escolhas erradas deles. Alan vê isso como uma chance de continuar o beijo. Ricardo critica Stephanie por forjar uma vida santa. Stephanie admite que nunca foi santo. Ariela beija Ricardo e pergunta sobre o vinho. Stephanie faz um brinde a Greta e tenta beijá-la, mas ela se afasta. Ricardo a manda servir Stephanie e chama-a de imprestável, mandando-a embora. Benjamin diz a Isabela para parar de insistir para que ele aceite a marca, afirmando que ela não está bem. César entra na sala e Benjamin o reconhece, perguntando se ele precisa de ajuda. Isabela pergunta quem ele é e nesse momento o alarme toca. Ricardo pergunta o que está acontecendo. Ariela informa que há uma falha no sistema de segurança da cidade. Stephanie confirma. Ricardo, irritado, diz que não tolerará mais falhas e que Benjamin não pode escapar. Ariela corre para verificar, enquanto Ricardo e Stephanie saem. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima!